Esse negócio de inclusão tá passando dos limites. Agora que Helena de Troia provavelmente vai ser negra no filme da Odisseia que tá pra sair, tem muita gente falando disso. Mas coisas assim estão acontecendo há quase 20 anos. E temos vários outros casos desses. Na série do Percy Jackson, que usa da mitologia grega, Zeus é negro também. Nos filmes do Thor, que em teoria deveria ter deuses nórdicos, Heimdall é negro também. No filme da Branca de Neve, a atriz nem branca é. E dá pra citar vários outros exemplos de mitologias e contos de fadas antigos em que isso acontece. E se estão trocando personagens que estão por aí há séculos ou milênios, por que não fariam isso com os de histórias que foram criadas há poucas décadas também? Na série do Harry Potter, acharam uma boa ideia trocar a cor do Snape. E citando a série do Percy Jackson de novo, escolheram uma menina negra para interpretar uma loira de olhos claros. Pessoalmente, eu, como escritor, não gostaria de ver meus personagens trocados assim. Eu não gostaria que Lucian fosse negro, nem que Gael fosse asiático, nem que Rui virasse mulher. E do mesmo jeito não iria gostar de ver um Yamal branquelo ou uma Agatha homem. Eles foram criados assim por um motivo e eu gosto deles assim. Mas convenhamos, né? Eu sou um Zé Ninguém. Eu não tenho agentes me cobrando para ser politicamente correto, para não prejudicar as vendas. Muito menos produtoras de Hollywood jogando milhões de dólares na minha cara para me convencer a ceder os direitos autorais. Tudo para eles fazerem o filme do jeito que eles quiserem, não como criei nos livros e fiz várias pessoas imaginarem. E eu entendo os autores cederem. Tem toda uma indústria com muita grana movendo essa agenda. O grande problema é que, na busca de ser inclusivo e mudar a história para o que eles acham que vai ser melhor, os roteiristas desvirtuam a obra original. Eles pegam algo que estava bom e deixam chato e sem identidade. Mas nem sempre foi assim. Pega uns filmes mais antigos, de antes do wokeismo dominar Hollywood, tipo Senhor dos Anéis. Se você assistiu, você deve ter percebido que praticamente não tem negros em toda a trilogia. Nem como personagens principais, nem como figurantes. Isso era porque o Tolkien era racista? Ou porque o diretor ou os caras do estúdio eram racistas? Não, pô, era porque a Terra-média é baseada na Europa medieval. Não sei se você alguma vez notou, mas o povo nativo daquele continente é branco. Isso traz uma noção de realismo, de congruência. Faz sentido toda aquela gente da região X ou Y ser parecida, porque fazem parte de um mesmo povo com uma mesma origem. Agora, avancemos alguns anos. Olha pra série Os Anéis do Poder, que deveria ser do mesmo universo e passar a mesma vibe de Senhor dos Anéis. Nela, não importa qual episódio seja, todas as minorias têm que aparecer. Tem uma vila aleatória no meio do nada sendo atacada pelos orcs. Você olha para os figurantes que moram nesse fim de mundo e tem branco, negro, chinês, indiano e árabe. Isso lembra a Terra-média ou o interior da Inglaterra medieval? Não. Mas lembra muito a Inglaterra atual. Se você ver aqueles vídeos da galera andando em Londres, você vai ver todo tipo de gente. Vai ter gente falando inglês com sotaque senegalês, indiano, vai ter gente falando a língua dos Mohamed, e vai ter até gente andando de burca e turbante. E tudo isso, do estado real dos países do ocidente às coisas que eles produzem, tem uma mesma raiz. Tudo veio da ascensão dos progressistas woke nas mídias, na política e na academia nas últimas décadas. E para eles, essa utopia de mundo multicultural, multiétnico e cheio de cagação de regras sobre igualdade tem que estar em tudo. E tudo vira um meio de divulgação para a ideologia se espalhar pelo mundo. Não importa se é pela BBC News, pela Netflix ou Amazon Prime, ou pela propaganda do governo. E quando não é sobre cor, é sobre gênero. Essa série dos Anéis do Poder e a nova trilogia de Star Wars não tem protagonistas mulheres em papéis em que se espera um homem à toa. O homem branco, hétero e com alguma ligação ao cristianismo tem que ser apagado da história para pagar pelos crimes de ter oprimido o mundo todo. E essa luta de oprimido e opressores é a base da ideologia woke. É por isso que os progressistas que dominam a mídia têm um certo ódio e desprezo de personagens brancos criados por brancos em terras de brancos. Não importa se são deuses milenares ou heróis de histórias recentes. E, como esperado, essa troca forçada de personagens homens brancos por negros ou mulheres, tudo às custas da qualidade da história, não deu muito certo. Financeiramente, esses filmes estão vendendo cada vez menos e afastando as pessoas dos cinemas. Mas não é só isso. Eles estão falhando no propósito de catequese deles. Eles chegaram a um ponto em que não convertem mais ninguém à causa, mas sim afastam dela. Em vez de estar combatendo o racismo e a misoginia que para eles está em todo lugar, eles estão estimulando isso. E claro que imigração e leis idiotas têm muita influência também, principalmente no primeiro mundo. Mas mesmo em países que importam essa mídia e cultura deles, tipo o Brasil, as pessoas já estão começando a ficar saturadas disso. Eu, por exemplo. Eu li os livros do Percy Jackson quando era mais novo e gostei. Mas só de saber que zoaram os personagens na série, eu desanimei de assistir. Preferi manter todos como eu imaginava mesmo. E igual a mim tem um monte de gente. Mas esse é só o nível 1 do boicote. Já tem gente por aí que tá tão de saco cheio dessa brincadeira de estragar personagens marcantes, que só de ver alguém negro ou mulher no trailer de um remake ou algo novo já nem quer ver. E a tendência disso é piorar, principalmente no primeiro mundo. E em algum momento essa reação vai ser exportada pra gente aqui no Brasil também. A Odisseia do Nolan parece que vai ser algo assim. Até porque não vai ser só a Helena de Troia de negro. Ao que parece, Aquiles e algum deus importante também vai ser. Obviamente, é só um filme. Mesmo já sendo uma história consagrada e conhecida, as pessoas por trás dele podem fazer ele do jeito que quiserem. O que elas não podem é forçar as pessoas a gostar. E quem assiste também tem o direito de pensar o que quiser.
E nesses casos de histórias consagradas e conhecidas, as pessoas não costumam gostar de mudanças, principalmente para pior. E o mais engraçado é que não precisava de nada disso. Eu sei que tem progressistas, a maioria deles brancos de classe média, que tentaram em exaltar negros. Tipo o cara que insistiu em um monte de besteira sobre a Odisseia e foi jantado pelo Thiago Braga mais de uma vez. Mas é um jeito burro você fazer isso simplesmente substituindo brancos em histórias de brancos por negros. Tem jeitos muito melhores de fazer isso. O problema é que, normalmente, quando essas mesmas pessoas pensam em negros, elas lembram de escravidão e do caos e da pobreza da África atual. Parece que elas não conseguem conceber que é um continente enorme com vários povos, histórias e mitologias diferentes. A África já teve grandes reis e impérios, e tem histórias épicas de lá que são tão fodas quanto a própria Odisseia. E tudo isso pode servir de inspiração para vários filmes com tudo que deixam eles excitados, com negros em papéis principais e exaltando tudo que é importante na cabeça deles. Olha o caso do Pantera Negra, por exemplo. Wakanda é o símbolo que muita gente reconhece e se identifica. A Marvel acertou mais na exaltação do afro em um filme do que um dia vai acertar se continuar dando papéis de personagens brancos, como Mary Jane, Randall e Tocha Humana, para atores negros. E se o lance é ter mais atores negros em Hollywood, é muito melhor você adaptar histórias que já sejam com negros. Ou você acha que Super Choque não daria um filme legal ou melhor que o Shazam, por exemplo? Ou mesmo que uma história nova não pode ser criada. Essas coisas não precisam ficar o tempo todo no vitimismo e relembrando a escravidão, opressão, pobreza e essas coisas. Até porque não adianta muita coisa um monte de gente que nunca foi escrava dar lição de moral em quem nunca teve escravos. Todo mundo odeia o Chris, por exemplo, tirava uma onda com tudo isso e fazia um trabalho de conscientização muito melhor do que as ceninhas constrangedoras das novelas da Globo. Mas se ainda assim a galera quiser insistir nessa parada de elenco multiétnico, dá também. É só fazer direito e dar um contexto convincente. No caso de fantasias épicas, como O Senhor dos Anéis, os personagens têm um porquê de serem como são. Tem toda uma história, um lore e uma geografia e biologia para as raças serem como são. Não dá pra ignorar tudo isso e jogar um monte de gente diferente num lugar e chamar de um povo só, como fez o Anéis Poder. Isso quebra a imersão da história. No meu livro, Via Hermes, link na descrição, aliás, tem um país em especial que é uma mistureba de raças tipo o Brasil. Mas tem um porquê histórico para isso, e todo um processo de construção de identidade coletiva que inevitavelmente é mais complexo. Mas o que dá certo nesse país ficaria totalmente desconexo em outros. E como outro exemplo, tem uma franquia fora da fantasia épica que mistura uma porrada de gente diferente muito bem também. Tem asiático, negro, latino, loiro, mulher e todo mundo funcionando junto como família. E ainda sendo sucesso de bilheteria, do jeito que a Utopia Woke sonha. Obviamente eu tô falando de Velozes e Furiosos. Bom, pra concluir, vamos voltar um pouco pra esse negócio de trocar etnias e sexos de personagens. Diga não a isso. Pra essas questões, seja racista pra fantasia. No sentido amplo. Cobre pela fidelidade à obra original. Não aceite que um bando de woke degenerado destrua as histórias que você gosta só pra fazer propaganda usando palavras bonitas como desculpa. E o que eu quero dizer com um sentido amplo? Que eu não quero ver negros como deuses gregos, nórdicos ou celtas? Sim, exatamente. Do mesmo jeito que eu não quero ver um remake de Pantera Negra com um boliviano. Ou mais um Jesus loiro do olho azul no meio do Oriente Médio. Isso me faz racista? Não. Mas os progressistas que olham para as pessoas de forma diferente dependendo da raça delas, vão dizer que sim. Mas para eles meio que todo mundo é, então a opinião deles não conta muito. É isso. Se gostou do vídeo, dá like e se inscreve que vem mais desses. E compartilhe com seu amigo que gosta desse assunto também. E comenta aí o que você acha de tudo isso. É um tema delicado, mas se todo mundo evitar vai ser pior. E só pra lembrar, os links para Via Hermes estão aí na descrição. É uma duologia já completa sobre uma jornada épica, com um novo modo de ver magia na fantasia e uma boa carga de filosofia e ocultismo. Até o próximo vídeo.